Olá, bem-vindos ao 10º episódio da segunda temporada do nosso podcast A Voz da Educação. Chamo-me Isabel Paquete e apresento este espaço que dá voz a temas ligados à educação. Gravamos, como habitualmente, no Centro Cultural Quinta Magnólia, com este maravilhoso exemplar, Qual é o peso do coração da baleia azul, da exposição A Macarronese e o Gato do Dragão, parte 2, de Vanessa Christie. O nosso convidado de hoje é um homem dinâmico, que gosta de desafios, é desportista, logo competitivo, mas é também sensível às questões do desenvolvimento pessoal. É professor de TIC, Tecnologias de Informática e Comunicação, e de Cidadania e Desenvolvimento. É também formador na área de tecnologias e coopera com aqueles para quem as tecnologias não estão à distância de um dedo. Bem-vindo, José Ricardo Carvalho. Obrigada pela tua disponibilidade. Hoje vamos falar de vários temas que estão na ordem do dia e, muito em particular, esta questão da inteligência artificial, que é apresentada ora como um milagre, ora como um papão, e nada melhor do que alguém que é professor precisamente da área de informática e que está diariamente em contacto com os mais jovens, mas também como formador com a população 50 mais, porque segundo as estatísticas os professores estão nessa faixa etária, e enquanto para os mais jovens a linguagem informática é óbvio, para os mais maduros às vezes é uma dor de cabeça, não é? Tu também fazes essa ponte. Gostaria de começar por te perguntar por que escolheste a área de informática e quais têm sido os teus maiores desafios desde que iniciaste a tua carreira. Antes de mais, agradecer o convite, Isabel, e de certeza que a escola também vê valor neste tipo de iniciativas e também em nome da escola agradeço o convite. Eu escolhi esta área das tecnologias há 20 e tal anos atrás, porque na altura era a área que achava que tinha mais saída profissional e que tinha interesse, no fundo. E desafiante, não é? Sim. Na altura não via o ensino como opção, portanto, optei pela área das tecnologias nas engenharias, mas depois a vida foi tomando um caminho e inicialmente também no início da minha carreira dei aulas, saí e voltei desde 2009 que estou na escola da Camacha. E quais têm sido os teus desafios? Os Que tu consideras os desafios assim mais comuns que tens encontrado neste percurso? Bom, embora para algumas pessoas possam achar que é fácil ser professor, mas é de facto desafiante. E o nosso trabalho é dotar o aluno de competências. E nem sempre é fácil, nós podemos saber tudo, mas podemos não saber como transmitir. Claro. Portanto, isso acho que é o maior desafio. Gosto sempre de comparar com o passado. Acho que agora o ensino está mais virado para o aluno. Antes era mais centrado no professor. O professor explicava, se o aluno percebeu, se não percebeu, Claro. não importa. Hoje em dia, ainda bem que não é assim, mas traz mais desafios ao professor. Claro. Portanto, o professor agora tem que adequar a sua forma de explicar, de interagir com o aluno para que ele consiga adquirir as competências que ele acha que as deve ter ou que estão definidas no currículo. E costumam dizer, mas, por exemplo, a informática, como a educação física, são áreas que os alunos gostam, é muito mais fácil de ensinar. Concordas com isso? É verdade que o aluno tem outra motivação, tem outra predisposição, porque à partida, o lidar com as ferramentas é Mais intuitivo para mais eles, não é? intuitivo. E por isso, nesta fase, esta disciplina de TIC está mais centrada da forma como se usa e não em saber usar. Falamos muito na parte ética, como perigos, fazer não na é? preparação também, nos processos para chegar ao resultado final. Porque às vezes eles também veem a informática só como um lado de jogo e de Sim, brincadeira, não é? é verdade. Mas também não é mau que o vejam dessa forma, Claro. porque a brincar também se aprende. Exatamente. Muito bem. Também gosto que as minhas aulas sejam um pouco mais descontraídas
e se eles encararem as aulas com essa diversão, que tenham prazer nas aulas, certeza Claro. que vão adquirir mais facilmente Exatamente, até porque essas a emoção está ligada É, à aprendizagem, não é? Então, neste ano letivo, que agora termina, decorreu um projeto piloto de tutoria IA, não é? Cujo objetivo dizem que é sensibilizar alunos e professores para os desafios éticos, justamente, e práticos da inteligência artificial, numa ótica de que o conhecimento garanta o sentido crítico e na sua utilização, não é? É verdade. Qual é que é a tua visão sobre este projeto e, no geral, a inteligência artificial? Este projeto piloto parece que vai integrar todas as escolas, não sei se por agora ainda. Qual é que é a tua visão desta matéria? Bom, acho que é sempre positivo o ensino, a educação acompanhar a sociedade. E acho que tem havido um desfazamento. Acho que a sociedade tem evoluído muito rápido, o ensino não tem evoluído dessa forma. Fazer sempre um teste é sempre melhor do que começar Claro. a querer implementar as coisas de uma vez. Acho positivo ter havido este ano de implementação em escolas piloto e em ciclos diferentes. Acho positivo. A informação que tenho é que no próximo ano, não tenho certeza, a implementação desse tutorial não será obrigatório. Acho que ainda é opcional, não tenho a certeza. Se calhar a semelhança do que aconteceu, por exemplo, com os manuais de estágio, foi um pouco assim, não foi? Os manuais A nossa de escola estágio. até foi na altura, sim, nós não dissemos, nós pertencemos à mesma escola, a Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, também é interessante, porque este espaço é justamente para trazermos as temáticas, os projetos que são desenvolvidos dentro das escolas e que às vezes não passa para fora, para a sociedade em geral, nem para as outras escolas. E os manuais de estágio, creio eu, também a nossa escola funciona como escola piloto na altura. Não. Houve também a implementação desse ano piloto, mas a escola da Camacho entrou logo com os manuais de estágio, com os tablets. Ok. E também, ainda hoje, é um tema polémico, não é aceito, também não é odiado por todos. Portanto, ainda pessoas, quando digo pessoas, tanto professores como encarregados de educação ou a sociedade em geral, nem toda a gente vê como positiva a implementação do. Até porque alguns países, nomeadamente países nórdicos, recuaram um pouco nesse sentido. Sim, é verdade, recuaram, mas também da informação que li é que esses países nórdicos também quiseram implementar já no primeiro ciclo. Ou seja, nas crianças pequeninas que quase nem sabem ler, nem escrever, nem interpretar, nem saber estar, dar uma ferramenta daquelas inibe tudo o resto, não é? Certo. Portanto, eles voltaram atrás no primeiro ciclo, mas a partir do segundo continuam. Okay. E nós no primeiro ciclo nós chegamos a implementar? Não. Na Madeira existe o projeto implementado no segundo e no terceiro ciclo. Ok. Portanto, para este projeto IA, tu vês a mesma vertente, ou seja, há que haver uma experimentação, uma observação, uma avaliação. Sim. E aqui divido em duas partes. Portanto, há a inteligência artificial do ponto de vista do professor, que é uma coisa, e a inteligência artificial do ponto de vista do aluno. E é aí que está o problema. O problema, isto é, as inseguranças e os medos das pessoas estão no ponto de vista do professor. Do aluno. Do ponto de vista do professor, a inteligência artificial vem ajudar imenso. Portanto, qualquer profissional que consiga tirar proveito da IA vai ter uma produtividade muito maior. Claro. Explora um bocadinho isso, porque ainda é um bicho, e por acaso já trouxe aqui uma pessoa, até foi a primeira sessão da segunda temporada. Ela é professora de Fisicoquímica, mas também gosta muito de desenhar, e ela construiu um livro só com desenhos dela, e depois com a ajuda da inteligência artificial fez os textos que acompanham o livro, e falámos sobre isso, e foi bastante interessante. E eu acho que é importante desmistificar isto, porque de facto a inteligência artificial é vista, eu acho mesmo, como um milagre e como um papão. E eu acho que é bom olharmos, falarmos sobre, porque às vezes não é evitando a conversa que se evolui, não é? Falando. E então explora um bocadinho essa ferramenta para os adultos, porque eu acho que os adultos são os mais resistentes, não é? Porque é a novidade, não é? Explora um bocadinho as mais-valias que podem trazer, nomeadamente para os professores. Pronto. Do ponto de vista de um professor, a preparação dos conteúdos
é, pode ser adequada à turma e ao aluno. Portanto, em minutos consegue produzir e adaptar um exercício, uma atividade a alunos com competências diferentes, com personalidades diferentes, Interesses. com interesses diferentes. Não é, não é uma ferramenta que inibe a criatividade do professor, mas lhe dá a possibilidade de rapidamente produzir. Produzir ao tempo do seu pensamento, que a gente às vezes pensa e não consegue fazer, não é? E ela pode fazer por nós. É isso. Do ponto de vista da avaliação, consegue também ajudar. Mas aqui entra também a forma como se comunica com estas plataformas de IA. Quanto melhor nós pedirmos as coisas, melhor também Os vamos comandos, ter. não é? Os prompts, exatamente. Esses comandos, esses prompts, quanto melhor forem, melhor também vai ser o output, melhor vai ser o resultado. Portanto, quanto melhor os profissionais, os professores neste caso, souberem comunicar com as plataformas, melhores conteúdos vão ter. Porque a plataforma só responde àquilo que nós dizemos, não subentende, não é? Nós às vezes estamos habituados a pedir uma coisa e que o outro subentende o que nós queremos. Aqui não é? Olha, eu estava-me a lembrar que fui com a minha filha este fim de semana ao cinema, fui ver o Toy Story. E engraçado que neste Toy Story eles introduzem um tablet. Portanto, tem os brinquedos, os habituais, os que já se sabe, e introduzem um tablet. E os brinquedos ficam aflitos porque a criança deixa de brincar e passa a usar o tablet. Sim. Eles ficaram para trás, ficaram guardados na caixa. Então houve ali no início eram inimigos, mas depois perceberam que o tablet só faz aquilo que se pede. E então os brinquedos perceberam que conseguem ver os dois. Claro, ganharam um espaço diferente. Só. Exatamente. Okay. Cada um tem o seu espaço, fazem coisas diferentes e as crianças conseguem brincar com os dois. Uma bela analogia. Nós já dissemos, pertencemos à mesma escola, a Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, e esta escola tem feito um caminho importante e consciente na área da tecnologia. Eu, quando iniciei lá o meu trabalho, em 2016, portanto já lá vão 10 anos, eu senti imensa diferença em relação às escolas por onde eu tinha andado. Porque na Camacho os documentos já eram todos digitalizados, depois vieram as reuniões online, as formações online, e nos anos da Covid a nossa adaptação foi muito facilitada porque nós estávamos bastante familiarizados com as ferramentas tecnológicas e para trabalhar online. Como formador, qual é que tem sido o trabalho? Portanto, é um contínuo, mas agora de preparação mais nesta área da implementação da inteligência artificial, já estão a trabalhar neste setor. Sei que este ano a formação também foi na área de formação para professores, certo? Sim, também versou a área de informática, não a escola tem um projeto para os professores, onde oferece uma formação que pode ser depois validada ou não, mas em áreas que a escola sente que o corpo docente precisa ou acrescentaria valor nas suas práticas. E normalmente recai nesta área da tecnologia, não é? Agora no fim tem recaído, sim. Eu entrei em 2019, fui no ano do Covid, depois no ano seguinte o projeto de formação, que era liderado pela professora Carla Pestana e também pela professora Adália Gouveia, fui mais direcionado para os DAC, mais para a flexibilidade curricular, autonomia e flexibilidade curricular. Nesses dois primeiros anos acho que foi assim. Sim, foi. Confirmo que eu também fiz essa formação. Depois, o ano seguinte, se não me engano, também fui nessa área, mas já a tentar dotar os docentes de ferramentas tecnológicas. Exatamente. Que parece que estávamos a adivinhar o Covid. Exato. Sim, que nesse espaço de autonomia e flexibilidade curricular pudesse também enriquecer esse momento e que os alunos também aplicassem e aprendessem mediante a realização de projetos. O ano passado fui também direcionado para as tecnologias
mais com as ferramentas de produção final dos conteúdos, como, por exemplo o Canva. E este ano, sim, fui abordado a inteligência artificial para dotar os professores dessas competências de saber comunicar e tirar proveito desta ferramenta tão poderosa que é. Obviamente que a ferramenta era direcionada para os professores, mas na aplicação em aula já se sabe que os alunos usufruem dessa tecnologia e daí os tais medos, dúvidas dos professores se realmente essa ferramenta é assim. Até onde é que podem ir, não é? E como é que tem que ser, da mesma forma que essas comunicações para as plataformas têm que ser muito assertivas, também as regras e os limites também têm que ser muito, muito assertivos dentro da sala de aula, não é? É verdade, eu acho, esqueci-me de dizer que eu não sou especialista em IA, portanto, eu sou curioso do IA. Sim. Quer dizer, eu ia dizer que quase não há especialistas, está a começar tudo tão rápido, não é? Mas pronto, quem criou. Sim. E parece-me que na parte do ensino, acho que na aplicação em aula temos que voltar um bocadinho atrás. Portanto, tem que haver uma interação muito maior professor-aluno para que ele consiga passar as competências e perceber se ele também as adquiriu. Portanto, se nós deixamos na mão do manual de estado e da IA, o professor vai ter sempre bons trabalhos. Claro. Mas não consegue perceber se foi realmente o aluno que ele fez com as suas competências ou se teve a ajuda destas ferramentas milagrosas. Como antigamente, não é? As cábulas e... Quer dizer, há sempre esta questão, não é? Sim, mas sabes também, voltando ainda um bocadinho mais atrás, consigo fazer uma comparação com a calculadora. A disciplina de matemática, quando apareceu a calculadora, quando puseram a calculadora nos anos mais cedo, o grupo de matemática teve muito medo porque achou que os alunos iam perder a capacidade de calcular do raciocínio. E veio-se a provar que afinal eles continuavam a adquirir essa competência mesmo com a calculadora. E penso que está a acontecer um pouco. Eu vi uma frase de um entendido em inteligência artificial que dizia: quando um texto de um professor consegue ser resolvido por inteligência artificial, está mal feito. E eu, ok. Portanto, lá está essa parte que tu dizes, que é a criatividade que nós temos que ter. Podemos usar a inteligência artificial para usufruir desse suporte, mas depois criar alguma coisa que de facto implique como é que eu ia dizer, a essência de cada pessoa na resposta, não é? E portanto isso não pode ser copiado. É verdade. Sim. E pronto, hoje em dia, e não sei qual é a solução, e daí os tais desafios, os tais limites dos professores, mas há muitos professores que também baseiam-se muito no trabalho de casa. E obviamente que em casa o aluno vai tentar resolver o exercício da forma mais fácil de encontrar. Mais rápido, não é? Claro. Portanto, penso eu que a maior parte dos alunos que sintam alguma dificuldade irão usar o IA. Portanto, aqueles mais responsáveis, aqueles que perceberem que se fizerem vão aprender. Lá está, será um trabalho que não pode ser, que tem que ser criativo, não é? Que tem que ser imaginado. Pois. Eu atrevo-me a passar este tema que a mim interessa-me bastante. Eu sei que o desenvolvimento pessoal é também uma área do teu interesse, porque tu és professor de cidadania e desenvolvimento, e uma escritora que eu aprecio, que está aí na Netflix, ela tem uns TEDx, que é Brené Brown. Ela diz que a ideia de colocar o homem a produzir como máquinas já está ultrapassada e que nós temos que evoluir para outro patamar de consciência. E ela diz ainda que para reacender a criatividade justamente e a inovação e a aprendizagem, os líderes têm de rehumanizar a educação e o trabalho. Achas que a inteligência artificial pode ser uma aliada nesta maior consciência e humanização? Tu estavas a falar aí que os professores têm que ter uma conexão com os alunos maior do que nunca. Se calhar é este mesmo desafio que vem trazer, não é? Sim.
Pois, mas também sabes que nem todos os professores são iguais. Há Claro. uns mais amáveis, há uns mais carinhosos, há uns mais frios. E a verdade é que nessa relação aluno-professor, quanto mais próximo for, essa robotização, não sei se esse foi esse termo que usaste, Reumanização. Ao contrário da sim, ao robotização, lá contrário, está. portanto, Sim, essa reumanização vai ser mais forte. Portanto, claro. essa ligação, quanto mais forte for, uh, melhor, penso eu, que o Resultado. trabalho, o resultado vai ser, exatamente. Mas isso nós, é assim, nós funcionamos sempre também por imitação, não é? Quando nós Sim, vemos que está a resultar com alguém, a tendência, pelo menos eu acho que é sim, saudável que sim, assim sim, sim. seja, olha como é que estás a fazer para ter esses bons resultados, não é? E eu acho que aí podemos, porque podemos contagiar-nos pela positiva, não é? Que é sentir, Claro. perceber que se alguém está a tirar tanto partido da inteligência artificial e ainda está a conseguir uma conexão maior com os alunos, que é isso que se espera, não é? Que o peso, que o peso do coração da baleia é bastante, nós queremos ter um coração leve. E quais é que achas que podem ser as implicações a nível de currículos, papel do professor, ao fim e ao cabo, a organização da escola, que tudo isto pode trazer? Terá que haver um reajuste, como é óbvio. Não de uma vez, de forma faseada, mas é verdade que o currículo vai ter que ser reajustado com esta ferramenta. Portanto, não pode haver um. Se calhar vou fugir aqui um pouco ao tema, mas o foco no resultado final não pode ser tão forte Uhum. como antes. Antes, se o aluno produzisse bem, tinha uma boa avaliação. Claro. Agora não é assim. Agora o foco tem que ser mais no processo e da forma como ele chega ao produto final. Deve ser esse, deve, E deve isso ser já esse o tem caminho. sido a batalha destes últimos anos de educação, tem sido um pouco essa, que é nem todos partem do mesmo lugar e, Exatamente. portanto, não interessa muito, interessa, mas não interessa assim tanto o resultado, mas sim o processo que Exatamente. cada um fez. Exatamente. Portanto, nesse campo, podemos imaginar, e gosto muito de ver as coisas pelo lado positivo, porque todas elas têm, negativo e positivo, mas nesse campo podemos imaginar que a inteligência artificial pode ser uma ótima aliada para dar esse empurrãozinho para Certo. nós professores olharmos mais para o processo. Não é? É verdade. Só que do ponto de vista do aluno, ele vai querer usar a inteligência artificial para gerar o O produto produto, final. claro. E o professor aí tem que ir por outro caminho. Tem que, faseadamente, mostrar ao aluno que para chegar ali ele deve adquirir esta competência, que pode usar a inteligência artificial na mesma, mas tem que passar por esta etapa, tem que ir para a próxima, tem que ir para a próxima e no fim gera o produto final, mas adquiriu as tais competências. Sim, Mas como tu dizias, se a avaliação for direcionada para esse processo, o aluno vai exatamente, sentir que vai ter que passar por essas etapas, não exatamente, é? é isso, Já é que isso. fazes isso nas tuas aulas, exemplifica um pouco como é que tu já Pronto, praticas essa questão. posso dar aqui um exemplo que ocorreu num DAC, onde Um DAC é, temos de traduzir porque nem toda a gente está dentro é, desta. é uma aula que faz parte do domínio da autonomia e flexibilidade curricular. Portanto, é uma aula, no meu caso, é dada em parceria com matemática, e onde nós trabalhamos os conteúdos de uma disciplina e da outra, mas de uma forma mais prática. Nem sempre é fácil, mas acho que até temos conseguido. Eu posso dar um exemplo. Um dos projetos que tive foi para fazer o cálculo da eficiência energética da escola, fazer um estudo. Então, contamos as lâmpadas, percebeu-se qual era o consumo das lâmpadas, fez-se uma estimativa do tempo que elas pudessem estar ligadas, e o objetivo era tentar dar uma solução à escola onde o seu consumo fosse menor. Excelente. E então fizemos os cálculos, fiz com a ajuda da professora de matemática, fizemos no quadro, os alunos fizeram, cada grupo tinha uma área da escola para fazer o cálculo, portanto os trabalhos não eram iguais, o resultado não era igual para cada, Claro. para cada grupo, mas fizemos ali os cálculos, tudo certo, e depois pedi à inteligência artificial para confirmar se o resultado estava certo.
Tive que lhe dar um contexto, tive que explicar o que era, tive que lhe dar informação, dei-lhe o objetivo, e fez-me, a inteligência artificial fez-me, depois, explicou-me e fez-me o cálculo e bateu certo. Entretanto, disse aos alunos, agora, de acordo com a zona que vocês estão a estudar na escola, fazer o estudo, o levantamento, façam os cálculos e, se quiserem confirmar com a inteligência artificial, podem confirmar. Entretanto, há um menino de um grupo que me chama, já tinha feito os cálculos, me chama, professor, mas o que é que eu digo à IA para me calcular isto? Portanto, ele não sabia comunicar com a IA, os cálculos Mas é uma aprendizagem também. Exatamente, uma aprendizagem. Fantástico. Sim. Aqui percebeu-se que o processo passou pelo raciocínio, pelo cálculo que tiveram que desenvolver à mão e poderiam ter usado, se quisessem, a ferramenta. Não era um uso obrigatório, mas lá dá-lhe as ferramentas. Ele aí aprendeu tudo, aprendeu a raciocinar e aprendeu a pôr a inteligência artificial a confirmar. Ou seja, ele não usou a IA para fazer o trabalho. É a prova dos 9. Exatamente, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Olha, estou a adorar essa parte. Eu falo muito nisto, o meu filho está a estudar direto, não tem nada a ver com. Mas falamos muito sobre isso porque ele também gosta. E ele, um dia deste, estava a dizer justamente isso que tu estavas agora a dizer, que é a inteligência artificial vai-nos ensinar ainda a sabermos melhor o que queremos e a sermos mais assertivos. E então estás-me a trazer também essa perspectiva. Olha, e na área da cidadania e desenvolvimento, quais são os temas que tu abordas e também trazes estas questões éticas, por exemplo, do mundo digital, não é? Porque as redes, os Instagrams, as fotografias, os vídeos partilhados, isto é tudo uma questão para os jovens, não é? É verdade, a parte ética da IA também tem vindo a ser bastante discutida. Na escola também discute-se um pouco, mas a disciplina, da forma que é aplicada na escola, é uma disciplina, digamos que transversal, é aplicada no momento da tarde, onde também são aplicados projetos, os projetos que são da Secretaria, não é? Rodoviária. Sim. Nem sempre é o professor de cidadania que é o responsável pela aplicação. Claro. Convidamos também pessoas para falar sobre o tema. Também acho que tem valor. É interessante ouvir outras vozes, claro. Trazer pessoas de fora com conhecimentos, com competências ainda melhores do que as nossas, acho que acrescenta. Ou pelo menos com uma forma diferente de apresentar. Sim, e os alunos gostam bastante quando vem algum convidado e traz muito valor. E é um momento que a escola acho que deve manter. Claro. Acho que é muito Quais bom. são os temas que tu sentes que os alunos querem mais ouvir? Há uns que acho que eles interessam-se, mas desvalorizam. Que é a parte dos vícios. Do tabaco, o álcool e drogas. Portanto, eles estão atentos, até mas participam, mas sim, não valorizam. E o objetivo destes projetos é dotar os alunos a tomarem as melhores decisões, caso sejam expostos a alguma situação. Mas sinto que sim, mais os rapazes, as raparigas acho que conseguem perceber melhor a mensagem. Os rapazes acho que levam estes projetos um pouco mais de forma descontraída. Também tem a ver com a maturidade. Nós sabemos que rapazes e raparigas não amadurecem, estão na mesma sala, mas não é a mesma. Muito bem. Sim, mesmo, sim. E eu ia-te pedir agora, já em jeito de conclusão, estamos à beira da pausa das férias de verão. Acho que também nós que passamos tantos meses com os mais jovens, também somos responsáveis por ajudar e dar algumas dicas àqueles pais e avós que vão agora se ocupar deles durante as férias e que, se na nossa altura a preocupação era só sair ou não sair, agora são muito más, porque eles podem ficar trancados no quarto e pode haver imensos perigos, não é?
É verdade. Então, o que é que tu deixavas aqui como sugestões de... É também és pai, portanto, ainda tens... É pequena, é uma menina? É um Tem 7 rapaz? anos, É faz uma 8, menina. faz 8 agora sábado. 8 anos. Pronto, Próximo já sábado. está à beira destas questões, Tá, porque elas começam. tá. Quais eram as dicas que tu deixavas, assim, em particular desta questão mais ética, dos perigos, de como lidar com isto? Sim, o conselho principal é nunca deixar nas mãos das crianças a decisão. Portanto, os pais têm que controlar sempre. Têm que confirmar se de facto o acesso é um acesso adequado à idade. Não podem deixar livremente as crianças, quanto mais pequenas pior, terem acesso a informações que não estão adequadas e ajustadas à maturidade delas. E parece-me que também, um pouco diferente do que acontecia quando eu era mais novo, as famílias estão muito preocupadas, e também e bem, na felicidade dos filhos. E esquecem-se um pouco da educação, passam a responsabilidade para a escola. O que eu aconselhava é que também assumissem esse papel, de educar efetivamente as crianças, que não fosse apenas a escola a tentar passar esses valores e as competências, mas que os pais também se sentissem e fossem mais próximos às suas famílias. Ao fim e ao cabo, a conexão que a gente É espera nos verdade, professores é verdade. também não. E diz-me uma coisa, e estou-me a pôr na pele de uma mãe que não percebe nada de informática e que diz, ok, eu até gostava de criar esses limites, mas não sei, não percebo nada daquilo. A escola já pensou, por exemplo, nesta questão de formação para encarregados de educação? É uma Olha, área pode. que tem algum interesse? Ou nem por isso. E já tive como formadora de encarregados de educação e às vezes é muito difícil trazê-los. As pessoas têm os seus Sim, sim, horários e não é porque não tenham interesse, mas às vezes é verdade. difícil. Mas há essa. Bom, nunca tinha pensado nisso. É uma Hum, boa ideia promover essa formação ou uma conversa com os encarregados de educação, eh, para dotá-los dessa maturidade ou dessa responsabilidade. e às eh, vezes as próprias competências, sim, ferramentas para saber como controlar, não é? Porque sim, sim, às sim, vezes sim. eles. Mas nós, no grupo TIC, temos uma atividade que envolve os encarregados de educação, que é para perceber se eles têm noção da dependência dos Ah, filhos no uso das tecnologias. ótimo. E percebe-se que há ali um desfazamento. Pois. Eles não têm bem a noção, mas também há aqui uma situação que o aluno também muitas vezes não tem noção. Pois. Este ano tive outro projeto que era sobre os mídia, os alunos do nono ano, e houve um grupo que estudou o impacto dos mídia na dependência dos alunos. Sim, Fizeram sim. um questionário, partilharam com os amigos, as pessoas também ajudaram a partilhar pela escola, e eu estava a achar os resultados muito baixos. De alunos que diziam que usavam o telemóvel 2 horas por dia, 1 hora, 3 horas, eu estava a achar. Então, nesse momento, eu pedi a todos que tirassem o telemóvel e que vissem nos registros quanto tempo é Quantas que no dia anterior tinham usado tinha o usado? telemóvel. Pois é. 6, 8, 10, 14. Portanto, acho que nem as próprias crianças têm noção do Claro, tempo que passam. claro, porque o tempo é tão consumido, não é? A pessoa vai ver, até nós adultos, não é? A pessoa vai Sim, ver sim, uma sim, sim, informação e sim. quando se depara já está a ver outras coisas que Sim, não tinha nada a ver. sim, sim. Que era o que acontecia um pouco com a televisão quando começou com vários É canais, não verdade, é? é verdade. E como é algo que lhes dá prazer, o tempo parece que passa mais depressa. Exato. O tempo ali perde um pouco de valor. Uhum. A responder diretamente à tua questão, quanto mais os pais comunicarem com os filhos, mesmo desconhecendo o que é, eles vão perceber. Eles Claro. vão perceber se ele tem alguma dependência, se ele está a agir bem, Uhum. se ele está a mentir, se ele está a dizer a verdade. Não Claro. é preciso ser um especialista É para preciso é estar perceber. conectado, É isso não mesmo. é? É isso. Com o coração. Então, olha, obrigada, Muito José. obrigado. Obrigada a todos os que nos seguem, os que nos ouviram e até a próxima temporada. Umas boas férias em nome da Associação Educer, desejo a todos os que estão envolvidos na educação umas boas férias, um bom descanso de verão
e possamos voltar aqui para a terceira temporada com novidades. Até lá. Obrigada.